da igreja vai em João capítulo 6, versículo 1 ao 14. Gostaria desde já agradecer a oportunidade que me foi concedida nesta noite, ao nosso pastor pela confiança que tem depositado na nossa pessoa, ao nosso líder, na pessoa do nosso irmão Diácono Roberto, que tem de uma forma tão maravilhosa acreditado no nosso trabalho, aos nossos companheiros de ministério que estão aqui nesta noite, nos honrando com a sua presença, a minha família, a minha esposa, a cada um dos irmãos que estão presentes aqui nesta noite. Quero falar para os irmãos que eu, de certa forma, estou todo trêmulo aqui. Não é porque, simplesmente de fato, porque eu estou nervoso, não. É porque falar de alguém que foi a única pessoa no mundo que dividiu a história ao meio, é a única pessoa no mundo que é o maior exemplo de líder, que é o maior exemplo de servo, que é o único Deus soberano que está aqui nesta noite, é uma responsabilidade muito grande. Então, com muito tremor, cada palavra que eu vou dizer aqui nesta noite, que vem direto do trono dos céus para os nossos corações nesta noite. João capítulo 6, versículo 1. Acredito que pode se levantar, mas quem quiser pode ficar sentado, pode ficar à vontade. Diz assim: e depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, ou, em algumas outras traduções, 200 denários de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-os, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. A igreja poderia sentar. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao nosso pastor, porque eu venho de uma Assembleia de Deus, que muitas das vezes aqui nós temos uma liberdade, uma oportunidade muito grande, que é de estar subindo aqui no altar e estar falando da palavra do Senhor. E em muitos lugares nós não temos essa oportunidade. Às vezes o diácono é um simples diácono que tem que fazer as honrarias, tem que tomar conta, e de fato não está errado. Mas eu dou graças a Deus pelo nosso pastor, que ele tem nos concedido essa oportunidade. E eu tenho visto ministérios sendo levantados aqui neste lugar. E eu tenho certeza que Deus vai honrar ainda mais o nosso pastor. Posso pedir uma glória para ver o nosso pastor nesta noite? Meus queridos, o Evangelho de João, que foi escrito pelo ancião João,
mas que foi ditado pelo profeta João. Ele foi escrito aproximadamente nos anos 70 depois de Cristo, 70 a 100 depois de Cristo. E nesta passagem que nós vemos, o apóstolo João, ou o discípulo João, ele é uma testemunha participante desse evento. Então nós temos aqui situações com clareza que trazem para nós nesta noite, de uma pessoa que estava presente e de fato que ele viu esse milagre acontecer. O título é A Multiplicação dos Pães e dos Peixes, mas o tema que o Senhor me concedeu nesta noite é quem Deus vai usar. E no final dessa mensagem você vai entender quem Deus vai usar. Jesus, quando ele tinha feito um milagre, ele tinha curado o paralítico no tanque de Betesda, em Jerusalém, e ele foi muito questionado, porque era um dia de sábado e ele tinha curado nesse dia de sábado. Então Jesus ele foi e partiu para o outro lado, ou seja, Jesus estava em um lugar chamado Cafarnaum e partiu para o outro lado, que era o Mar da Galileia, que é também conhecido como o Mar de Tiberíades. De Cafarnaum até o Mar da Galileia distava cerca de 7 quilômetros. E Jesus, como ele tinha feito o milagre e ele havia sido muito questionado, ele também, como nós hoje, como seres humanos, às vezes nós precisamos de ficar a sós, principalmente nós homens, precisamos ficar a sós, e aí o pastor Cláudio Duarte vai dizer que é uma caixinha do nada. Mas Jesus, ele não precisava dessa caixinha do nada, mas ele precisava ter um momento dele de intimidade e comunhão com o Pai, através da oração. E a partir desses momentos de intimidade que ele tinha com o Pai, com Deus eterno que está nos céus, ao mesmo tempo ele precisava transmitir essa segurança, essa comunhão para os seus discípulos. E Jesus ele procurou ficar só. Daí Jesus ele foi para o outro lado do mar, que é o Mar de Tiberíades, conhecido como o Mar da Galileia. Como diz a palavra do Senhor, essa época era a época da Páscoa. Então havia muitos peregrinos naquela região. Quando Jesus ele atravessou para o outro lado do mar, as pessoas ficavam observando. Logicamente que se eu conheço uma figura, que é uma figura importante, que é uma figura que representa Deus aqui na face terra, que é uma figura que realiza milagres, que cura cegos, que cura leprosos, que faz o paralítico andar, é lógico que eu não sou besta, eu vou querer ficar do lado de Jesus. A multidão via ele, viu o barquinho partindo e ficou observando para onde ele iria. É lógico que com 7 quilômetros à vista do mar, dá para se perceber muito bem para onde ele estava indo. E aí, quando Jesus atravessou e eles viram que ele foi para o outro lado do mar, que é do Mar Tiberíades, todos eles o seguiram. Ou seja, o Rio Jordão ele desembocava no Mar da Galileia pelo extremo norte. A mais ou menos a 3 quilômetros dessa desembocadura estavam os Vales do Jordão. E perto dos Vales do Jordão havia uma cidade chamada Betsaida Júlia, para diferenciá-la de Betsaida da Galileia. Este lugar era muito transitado. Por quê? Todas as pessoas que vinham para aquele lugar, ou seja, todas as pessoas que vinham para Jerusalém, passavam por aquele lugar porque eles queriam fugir da cidade de Samaria. Daí nós vemos Jesus dizendo lá em João capítulo 4, que é necessário, embora havia outros caminhos, era necessário ele passar por Samaria, porque havia alguma coisa de acontecer ali, mas tinha outro lugar, ou seja, tinha outros caminhos alternativos para Jesus atravessar, mas ele tinha que passar por Samaria. Então, como era época de festa, e a maioria dos peregrinos procuravam fugir de Samaria, porque consideravam uma cidade amaldiçoada, e viram que a maioria das pessoas que estavam ali estavam olhando para Jesus, vendo para onde Jesus iria. E é lógico que, como tinha muitas pessoas indo atrás e seguindo a Jesus, automaticamente muitas pessoas o seguiam. E aqui eu abro
parêntese nesta noite. No versículo 2 que nós lemos, diz assim, ó: e grande multidão o seguia. Por quê? Porque viu os sinais que operavam sobre os enfermos. E Deus me orientou nesta noite que existem 3 tipos de multidões que seguem Jesus. A primeira são as que querem alguma coisa. Da mesma forma que essa multidão seguia Jesus pelos milagres que ele fazia, tem também a segunda característica de multidões que seguem Jesus, que são os que seguem a Jesus pelo que faz. Mas eu dou graças a Deus que aqui no Ministério Tempo de Avivamento só tem a multidão que é a número 3, que é os que adoram a Deus independente de qualquer situação. Aleluia. Os outros aqui não tem, em nome de Jesus. Então Jesus, ele estava sentado no monte. E quando Jesus ele estava sentado no monte, aquela região é uma região marítima, Jesus podia avistar de longe a multidão que vinham para ouvi-lo. Daí Jesus ele vira para Filipe, porque Filipe, se nós observarmos lá em João capítulo 1, versículo 44, Filipe, André e Pedro também eram dessa região, que é uma região marítima, e todos eles viviam da pesca. E Jesus disse a Filipe: Filipe, onde nós iremos encontrar pão para este povo todo comer? Daí eu vejo a preocupação de Jesus em alimentar a multidão. Eu já abro parênteses para você nesta noite. Às vezes você vem para a casa do Senhor preocupado, às vezes não com o alimento material, não preocupado com a despensa, se está vazia, se a geladeira está vazia, mas com o alimento espiritual. Mas eu quero falar para você que antes que você saísse da sua casa, Deus já estava com a palavra formulada certinha para ir direto ao seu coração nesta noite. Deus ele não lança nenhuma alma fora de mente, de boca vazia, ele não manda ninguém com fome. Se você entrou aqui nesta noite com fome e sede da palavra de Deus, você vai sair saciado com a palavra do Senhor. Filipe ele dá uma resposta meio que desesperada para Jesus. E pensando assim em uma mente carnal, até eu ficaria desesperado. Vendo aquela multidão, Jesus e os mais discípulos eram 12, mais a multidão que estava ali, e não tinha dinheiro para pagar, para comprar comida para aquela multidão. Mas eu digo para você, quando Jesus ele te faz uma pergunta, a resposta já está formulada há muito tempo. Eu mandei uma mensagem para o pastor Santo Leonardo: por que Jesus não pergunta alguma coisa para nós? É porque ele já sabe de todas as respostas. Quando Jesus ele perguntou para Filipe: Filipe, aonde nós vamos encontrar alimento para toda essa multidão? Filipe, de forma desesperada, ele falou para Jesus: mas Senhor, 200 denários. Denários nessa época era 200 denários, era a jornada de quase 6 meses de trabalho de cada operador, de cada operário. Ou seja, 6 meses de trabalho de cada um daqueles discípulos não seriam suficientes para alimentar aquela multidão. E mais tarde nós vamos observar que era de quase 5.000 homens, tirando mulheres, crianças e idosos. Daí nós vemos a importância desse milagre. Entra em ação, se nós observarmos que Jesus ele fez isso para experimentar Filipe. Filipe ele ficou sem reação perante a pergunta do Senhor. Mas se nós observarmos o versículo 6, vai nos dizer assim: ele dizia isto para o experimentar. Muitas vezes, quando Deus nos questiona, ele já tem a resposta para nós. Muitas vezes ele quer saber da nossa boca qual é a nossa reação frente aos problemas.
Ele quer saber qual é a nossa situação frente às dificuldades do dia a dia. Mas não fica preocupado. Ele perguntou, mas ele tem a resposta para vocês. Do versículo 6 até o versículo 7, nós temos aí um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, no versículo 7, já entra em ação uma outra figura, que é um discípulo de Jesus por nome de André, de Simão Pedro. Mas antes disso, eu acredito que Jesus ele já tinha ministrado a palavra para toda aquela multidão, de uma forma geral. Se aquela multidão saísse dali naquela hora, eles iriam sair satisfeitos. É igual nós quando entramos no culto, às vezes o louvor ele fala com a gente de uma forma maravilhosa. Às vezes as pessoas que vêm aqui parece que todas as palavras são para nós. Aí a gente fala assim, acho que se a gente fosse embora agora já estava satisfeito, mas falta ainda uma parte. E essa parte que falta é a parte onde Deus vai fazer o milagre. No versículo 6, nós temos um intervalo de tempo que eu já vejo Jesus ministrando e terminando de realizar tudo que ele tinha para fazer naquele momento, mas ainda faltava um pouco. De repente, se Jesus ele dispensasse aquela multidão sem um alimento carnal, muitos deles iam sair reclamando, mas que Jesus é esse? Que só fala e não faz nada. Que Jesus é esse que só nos alimenta com palavras e deixa a gente com fome? Mas Jesus não. Jesus, quando ele faz um milagre. Se entrou com fome, ele vai sair saciado. Se entrou com sede, ele vai tomar da água da fonte da vida nesta manhã. No versículo 8 nós temos aqui, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Primeiro nós temos André, que levou aquele rapaz perante Jesus. Muitas vezes nós lemos o texto e passa batido, mas essa figura desse discípulo é muito importante. Hoje nós tivemos um evento que foi promovido pela nossa igreja, que é um evangelismo. O evangelismo é uma forma de nós trazermos as pessoas até Jesus. É uma forma. Mas nós podemos trazer Jesus através do nosso comportamento, através da nossa conduta, aonde nós estivermos, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja em qualquer lugar. De que forma nós, como servos do Senhor, estamos trazendo as pessoas até Jesus? Ou melhor, será que nós estamos trazendo as pessoas até Jesus? Daí essa figura desse discípulo é muito importante, porque Deus usou ele para alimentar aquela multidão. Eu sei que Jesus ele pensa em tudo. Deus, como um ser onisciente que sabe de todas as coisas, ele já sabia de tudo que estava previsto para acontecer naquele momento, naquele lugar. Mas ele usou André para trazer aquele rapaz até Jesus, e a partir de então promover aquele milagre. Uma certa feita, eu estava no meu trabalho e uma pessoa chegou para mim e falou assim: Elismar, você é pastor? Rapaz, ainda não. Aí um dia eu chego lá. E de certa forma eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz não porque ele chegou até mim e falou, mas porque muitas vezes a gente na correria, no trabalho, no dia a dia, a gente às vezes toma tantas decisões, nós fazemos tantas coisas, mas será como que as pessoas nos veem? Como que as pessoas nos veem? Será que a forma com que as pessoas nos veem condiz-nos a trazer essas pessoas até Jesus? É forte. E esse rapaz,
A Bíblia não faz. E hoje, como culto de jovens e adolescentes, eu também sou um jovem. Estou falando para pessoas de 0 a 100 anos de idade. De 0 a 100 anos de idade. Esse rapaz, ele tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha o tema desta noite. Quem Deus vai usar? A Bíblia não fala para nós o nome desse rapaz. A Bíblia não fala da forma que a Bíblia citou o nome de André, da forma que a Bíblia citou o nome de Filipe e da forma que a Bíblia citou o nome de Pedro. A Bíblia não fala o nome desse rapaz. Mas ele trouxe 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Provavelmente esse rapaz era uma criança. E o pão de cevada, eu fui procurar esse pão de cevada, era um dos pães mais baratos que tinha naquela região. Ou seja, somente pessoas extremamente pobres comeriam esse pão de cevada. E os peixinhos, naquela época eles não tinham geladeira, eles não tinham congelador. Então, para conservar os peixes, que provavelmente não eram maiores que sardinhas, que nós conhecemos hoje, eles eram conservados em vinagre. Então ele tinha um pão de 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Quem Deus vai usar? De repente você está lá no fundinho da multidão, você está pensando que ninguém está te vendo. Mas Deus fala para você nesta noite: se Jesus não for lá e te ver, Ele vai enviar alguém lá para te ver. E Ele vai te usar de uma forma maravilhosa para realizar o milagre. Deus Ele usa quem quer, da forma como Ele quer, e ninguém tem nada a ver com isso. A Bíblia fala que Ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. A partir daquele momento, Jesus ele tomou, deu graças ao Pai e repartiu. Da mesma forma que ele fez com os pães, ele fez com os peixinhos. Uma coisa interessante que eu observei é a questão da hierarquia. Aí eu parei para observar a forma com que é conduzida a nossa Santa Ceia. O pastor corta o pão, transmite aos seus subordinados e os subordinados para os irmãos da igreja. Jesus ele tomou esses pães, deu graças ao Pai, repartiu entre os discípulos e os discípulos dividiu para aquela multidão. E tinha ali 5.000 homens, tirando crianças, mulheres e idosos. E todas aquelas pessoas comeram de formas que ficaram saciadas. Quando nós nos alimentamos e ficamos de forma saciados, muitas vezes até com o cheiro daquele alimento a gente sente repugnação. E às vezes a gente não quer nem sentir o cheiro daquele alimento, de forma que nós estamos saciados. Se nós olharmos aqui a palavra do Senhor em João capítulo 6, ela vai dizer que aquelas pessoas, ou seja, aquela multidão, eles ficaram saciados. Imagine agora que 5 pães e 2 peixinhos deixou uma multidão de 5.000 pessoas saciados. O que a gente não pode fazer de forma voluntária para ajudar o nosso próximo? Nós temos um projeto social na igreja, e aqui já entra a parte social da igreja, que a igreja não é só a espiritualidade, não, é a parte social. Nós mantemos pessoas que de uma certa forma precisam de alimento para sobreviver. Imagina o que Deus pode fazer com o alimento que nós doamos. Se aqui Deus fez um milagre, transformou 5 pães e 2 peixinhos, imagina a nossa situação. O que Deus pode fazer? Daí então Jesus, que todos se sentiram de forma saciadas,
Jesus enviou seus discípulos para recolher as sobras. Uma coisa interessante que eu estava estudando é o seguinte: Jesus, ele poderia simplesmente deixar com que aquelas pessoas jogassem fora as sobras. Não. Jesus, ele mandou, ele ordenou os seus discípulos a recolherem as sobras. Mas por que isso aí? Se nós observarmos, no versículo 13, diz assim, ó: recolheram os pois e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que lhe haviam comido. Olha só, recolheram 12 cestos. Mas por que 12 cestos? Jesus, ele tinha 12 discípulos. E segundo o costume das festas judaicas, eles sempre deixavam alguma coisa para os servos, de forma que os discípulos, eles tinham servidos, agora eles iam recolher. E cada judeu, eles tinham, o cesto deles era similar a uma jarra de litro que nós temos hoje, e eles carregavam indo consigo um maço de palha, que era para usar como cama, porque eles viviam como nômades. Ou seja, eles viajavam e aonde paravam eles dormiam. Então eles carregavam consigo o cesto, que simbolizava para nós hoje tipo um jarro de água, e o seu maço de palha que utilizavam para dormir. De forma que quando Jesus executou esse milagre, eles recolheram 12 cestos de pães. E aqui está a resposta do meu tema nesta noite. Quem Deus vai usar? Deus usou André. Deus, ele perguntou Filipe. Filipe ficou desesperado. André, de forma voluntária, porque esse era o trabalho dele, apresentou aquele jovem para Jesus. E através daqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus fez aquele milagre. Quem você acha que Deus vai usar? Se eu estiver com soberba, Deus não vai me usar. A palavra bate aqui e bate ali. Se eu querer glória para mim mesmo, Deus não vai me usar. Eu posso subir aqui e me esvelar. Nós não vemos de forma nenhuma na palavra do Senhor aquele jovem se expressando. Simplesmente ele trouxe os 5 pães e 2 peixinhos, e foi o necessário para Deus realizar aquele milagre naquele dia. O que nós temos para oferecer ao Senhor nesta noite para Deus nos usar? Deus, ele procura os tais que o adoram em espírito e verdade. Será que nós estamos adorando o Senhor independente de qualquer situação? Ou nós estamos igual a essa multidão que estava seguindo Jesus porque viu os milagres que Jesus estava fazendo? Jesus, ele procura a quem ele possa usar. Como diz a nossa pastora, tem uma plaquinha assim dizendo: há vagas, temos vagas disponíveis. Jesus, ele está caçando os tais para que ele possa usar, para que ele possa fazer a vontade do Pai. A vontade do Senhor é que todos se salvem. A vontade do Senhor é que todos se salvem. Será que nós estamos dispostos a apresentar ao Senhor os nossos 5 pães e 2 peixinhos? De que forma que nós estamos apresentando ao Senhor? Meu Deus. Eu quero dizer aos irmãos que é Deus que está falando. No versículo 14, Jesus assim, esse é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Quando Jesus faz um milagre na nossa vida, às vezes nós paramos, o Senhor faz um milagre na nossa vida. Mas observe, só de nós estarmos vivos é um milagre. É um milagre da parte do Senhor. Quantas pessoas gostariam de estar aqui nesta noite e não estão? Quantas pessoas amanheceram, mas não resistiram a esse dia? Qual milagre você está esperando que Jesus faça em sua vida?
Nós somos um milagre, eu sou um milagre. Não era para nós estarmos aqui, mas a prova é o Senhor que nós estivéssemos aqui. Não era para o nosso pastor estar aqui, mas quantos livramentos Deus já deu para que estivesse aqui conosco. Então é hora de nós reconhecermos, assim como eles reconheceram que esse era o profeta, que Jesus era o profeta, é hora de nós reconhecermos ao Senhor na nossa vida. E ainda há tempo, enquanto a vida há solução, eu costumo dizer. Enquanto a vida há solução, ainda há tempo de nós reconhecermos ao Senhor, reconhecermos de verdade, de corpo, alma, espírito, de coração, que Ele é o único Deus que pode todas as coisas. E a minha palavra para você nesta noite é: não fica se lamentando, não fica aí no canto dizendo que você não é nada, que Deus não te vê, que Ele está te vendo. Da forma que Ele viu esse jovem, da forma que Ele viu essa adolescente aqui desta palavra, Ele está te vendo, aonde quer que você esteja. Não fica preocupado, porque você tem o Espírito Santo do Senhor em sua vida. E quem Deus vai usar só depende de nós. Deus, Ele procura quem Ele vai usar. Você quer ser usado por Deus? Há vagas. Há vagas. Agradeço pela oportunidade, irmãos. Glória a Deus.